Olá, tudo bem? Eu sou a professora Letéia Braga e agora nós vamos ter uma aula de dissertação. Para eu chegar a conseguir produzir um texto dissertativo, e vamos enfocar em dissertativo argumentativo, eu preciso entender conceitos básicos e eu preciso entender essa história desse tema aí. Então vem comigo aqui, vou dividir meu quadro aqui. Eu divido o meu quadro aqui, você abra o seu caderno aí e nós vamos juntos estudando e anotando. Bom, a dissertação. A dissertação, perfeito. O que significa dissertar? Dissertar significa assumir e defender um posicionamento. Isso se estivermos falando de um texto dissertativo argumentativo. Então, vamos lá. Argumentativo, que é o que mais cai nos nossos vestibulares. Desta forma, eu venho até aqui, Fê? Até aqui tá bom? Tá bom? Muito bem, para ficar super organizadinho para você. A dissertação. Assumir. Eu vou colocar um E de outra cor aqui. Vou pôr laranja porque eu quero que destaque. E defender. O quê? Um ponto de vista, ok. Sobre qualquer conteúdo? Não. Diante de um tema. Olha a palavra que eu estou usando. Diante de um tema. Deixa eu ver para o lado de cá que eu quero que você enxergue super bem isso aqui. A dissertação argumentativa, o texto dissertativo argumentativo consiste em assumir e defender um ponto de vista diante de um tema. Então, temos muitos pontos a pensarmos aqui. Primeiro, assumir. Assumir será você definir qual é a sua tese. Já defino tese. Só assumir, prof? Não. Assumir e defender. Defender significa colocar argumentos. Já vamos pensar sobre eles. Argumentar. Beleza. Sobre um ponto de vista, que é a tese, diante de um tema. Conteúdo específico. Conteúdo. Isso é texto dissertativo argumentativo. Enem, tá? De uma forma em geral, as universidades estaduais, quase todas que pedem dissertação é dissertação argumentativa. Qual a outra dissertação que a gente poderia ter, professora? O texto dissertativo expositivo, que cai bem menos, tá bom? Mas cai também muitas vezes para dar continuidade no texto, tantas outras só para fazer o fechamento, ok? Agora, de uma forma em geral, quando cai dissertação, é dissertação argumentativa. Professora, aí a gente tem esses elementos ali sobre os quais eu não tenho tanto domínio assim. Podemos entender bem? Podemos. Olha só. Você vai ser convidado a produzir um texto e este texto, muitas vezes, deverá falar, ser escrito sobre um tema. Professora, sobre um tema e a senhora escreveu assunto. Por que eu escrevi assunto? Para pensar comigo aí. O assunto é geral. O assunto é amplo. Lá no Enem, você não é convidada a escrever sobre o assunto. Você é convidado a escrever sobre o tema. O tema é específico.
específico. O tema pertence ao assunto maior. Professora, não estou entendendo ainda. Sabe quando você fica sabendo, ou se talvez já aconteceu com você, e todos nós estamos sujeitos a isso, fica sabendo que fulano zerou no Enem porque ele fugiu do tema. Professor, eu já ouvi falar isso. Então, esse fugir do tema muitas vezes significa que a pessoa saiu do tema e ficou falando, não falou nada do tema, saiu dele e ficou falando somente do assunto. E esse assunto é muito amplo. Vem para cá, vamos mais para esse lado aqui do quadro. Olha só, raciocina comigo. Então, vamos pensar aqui num exemplo para eu deixar o mais claro possível para você. Lá naquele nosso Enem 2015, então, exemplo, Enem 2015. Lá no Enem 2015, muitas pessoas tiraram 0 porque escreveram sobre a violência. Você concorda comigo que a violência, pegar um texto de 20 a 30 linhas, de 18 a 30 linhas, e falar sobre a violência é muito amplo? É verdade, professora. Você concorda comigo que também o vestibular, o Enem, eles não podem chegar e falar assim, olha, escreva sobre a violência, escolha a parte ou qual tipo de violência sobre o qual você tem mais conhecimento, argumento para escrever? Você consegue concordar comigo que não teríamos um parâmetro de correção, que não teríamos uma lógica ali? Consigo, professora, que bom. Então, o que cai para a gente no vestibular, de uma forma em geral, numa prova como do Enem, não é o que é amplo, é o que é específico. Então, por exemplo, lá no Enem 2015, não caiu a violência, caiu a violência. Claro que não foi só isso, eu já vou dar continuidade à minha explicação. A violência contra a mulher. Deixa eu já separar, dividir meu quadro aqui, tá bom aqui? Dividir meu quadro aqui, para novamente a gente ficar organizado. Muito bem. A violência contra a mulher. Você percebe aqui, então, que a violência é bastante amplo. Poderia falar sobre a violência contra a mulher, poderia falar sobre a violência contra a criança, poderia falar sobre a violência urbana, poderia falar sobre a violência no esporte, poderia falar sobre a violência no trânsito. E aqui eu ficaria elencando temas rumo ao infinito com você. Percebe isso? Percebo, professora. Então, o que normalmente acontece? É selecionado um aqui. E este é o tema, entendeu? Aí, quem é que faz isso? Bem feito. Quem consegue fazer a interpretação, tá? Neste caso aqui do Enem, era ainda mais específico. Eram as causas da persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Olha que específico, entendeu? As causas da persistência. Então, a persistência, tá? Se está persistindo, tem porquê. A persistência da violência, qualquer tipo de violência, não. Violência contra a mulher. Em qualquer parte do mundo, não. No Brasil. Nossa, professora, então nós temos ali vários recortes, isso. E para eu entender bem isso, eu preciso fazer esta leitura interpretativa. Exatamente. Tá? Aí, então, você tem assunto, tema. Sobre este tema, você tem que montar a sua tese. O que é essa tese? Tese é o meu ponto de vista. Tese é o meu ponto de vista. Ok, quero conversar um pouquinho com você sobre isso. Para eu defender esta tese, eu preciso de argumentos.
Argumentos são as minhas estratégias de convencimento. Estratégias de convencimento. Beleza, já vou até deixar uma setinha aqui para a gente citar algumas. Combinado? Bom, eu falei que eu ia voltar nessa questão da tese com você. A tese é o seu posicionamento. Perfeito. O que é mais inteligente da sua parte fazer? No lugar de você já definir a sua tese, você pense primeiro nisso aqui. Quais os argumentos que você tem para depois você se posicionar sobre a tese? Esta é uma decisão inteligente. Muitas vezes a gente primeiro se posiciona, muitas vezes a gente primeiro estabelece uma tese, algumas vezes, inclusive de forma emocional, e depois a gente não consegue defender a posição assumida. Esse defender, tá? Aqui, esse defender pode ser por meio de exemplificação. Vamos colocar então alguns tipos de argumentos. Então você precisa pensar assim: eu tenho um bom exemplo para poder defender essa minha tese? Dados estatísticos, dados estatísticos. Eu tenho dados estatísticos? Tenho, ótimo. Tenho a fonte para depois explicar e analisar? Ótimo. Posso fazer uma enumeração de ideias, fica muito bom. Para isso, se eu vou enumerar, é porque eu tenho mais de um elemento a ser enumerado. Eu posso trabalhar por causas e consequências. Ótimo, é um excelente tipo de argumento. Eu posso trabalhar por prós e contras. Muito bem, fica perfeito. Eu posso trabalhar por citações. Fica maravilhoso. Citação direta, citação indireta. Eu posso trabalhar com fatos históricos. Prof, eu posso misturar? Posso, dentro do fato histórico, trabalhar uma citação? Pode. Vou até colocar reticências aqui já. Posso ir misturando? Pode, deve. Fica ótimo. Mas você consegue perceber, entender, raciocinar aqui comigo, que é muito mais inteligente da minha parte, então, primeiro eu pensar em tudo que eu tenho de conhecimento temático. Então, esse aqui é o tema. Tudo que eu tenho de conhecimento temático para depois eu elaborar o meu posicionamento. É verdade, professora. Então, bem melhor do que eu me posicionar e depois eu ficar me matando para arrumar argumentos, bem melhor a hora que eu estou organizando mentalmente o meu texto e organizando no papel o meu texto, eu pensar tudo que eu tenho de conhecimento temático, quais estratégias eu sei usar e posso usar e tenho como usar, são situações diferentes, para depois eu me posicionar. Perfeito, tá? Então, recapitulando até aqui comigo. Assunto é geral, é amplo. Raramente algum vestibular, alguém, vai lhe pedir para escrever uma dissertação argumentativa, por exemplo, sobre um assunto. Não. Você vai ser convidado a escrever sobre um tema. Este tema, muitas vezes, vem explícito ali, tantas outras vezes ele vem diluído no meio da proposta. E cabe a você fazer a leitura, a interpretação e chegar ao conhecimento, à postura de que eu devo escrever sobre este tema. Leio, penso, raciocino. Opa, agora eu vou para o rascunho, começar a montar o meu rascunho. Fui para o rascunho, eu preciso lembrar que então eu tive o assunto, tenho o tema, agora eu tenho que pensar nos meus argumentos. Elenquei, anotei, fiz elenco, elenquei argumentos.
Elenquei com base no meu conhecimento. Ótimo, então esta aqui agora é a minha tese. A minha tese é essa. Eu sou a favor dessa situação ou eu sou o contrário a esta situação. Tá tudo feito até aí? Ótimo. Então nós vamos para a terceira parte do nosso quadro. E daí agora nós vamos pensar assim, se eu cheguei até aqui, já rascunhei tudo isso, agora eu tenho que ir para a parte estrutural. Como é que eu estruturo tudo isso? Vem comigo, vamos adiante no nosso quadro. Aqui. Estrutura dissertativa. A estrutura dissertativa. Muito bem. Fê, posso vir até aqui? Então, beleza. Depois, se precisar, a gente ainda tem quadro e tem quadro. Então, mas eu quero ficar por aqui, então. Tá, Fê? A estrutura dissertativa. Vamos lembrar que eu estou falando de dissertação argumentativa. Estrutura dissertativa argumentativa. Ótimo? Como que é composto esse texto? Este texto é composto por introdução, desenvolvimentos, preferencialmente, e conclusão. 2 pontos aqui, aqui. Introdução, desenvolvimento e conclusão. O que cada parte tem que conter? Introdução corresponde ao primeiro parágrafo do seu texto. Então, introdução, primeiro parágrafo. Vou colocar aqui, ó. Primeiro parágrafo do texto. Tem que ser composta pela apresentação do tema. Então, olha só. A banca corretora, onde que eu posso escrever banca? Vou escrever aqui, só para você não esquecer, que existe essa galera aqui, massa pra caramba, e eu tenho que respeitar. Eles que são meus corretores, então eu tenho que pensar que eu estou escrevendo para eles. Essa banca corretora espera encontrar dentro do meu texto isso aqui. Introdução, desenvolvimento, um Szinho aqui de desenvolvimentos e conclusão. Beleza. Lá na introdução, eles querem encontrar já de cara o tema. Sobre o que esse texto se propõe a falar. Professora, isso eu tenho que escrever mesmo? Sim. Daqui a pouco, na outra aula, você vai ter até um exemplo. Você tem que escrever mesmo. Só isso, professora? Não. Introdução é composta por tema e tese. Percebeu por quê que antes você já tem que ter se organizado para ter se posicionado? Beleza? Tema e tese, lá na introdução. Feito isso, você vai para o desenvolvimento. Ó, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Professora, eu tenho conhecimento até para um quarto parágrafo. Beleza, vai depender da quantidade de conhecimento que você tem. Agora, essa parte do desenvolvimento, que é a parte do convencimento, aqui ó, convencer a banca, quem convence a banca deve convencê-la sobre algo, vai convencer a banca sobre a tese, vou colocar aqui, tese. Não pode perder isso aí do seu foco. Quando você vai fazer isso, você tem que pensar o seguinte, eu vou ter então um desenvolvimento 1, vou fazer um desenvolvimento 2, ótimo, desenvolvimento 1, eu vou usar o argumento 1, eu mudei para o desenvolvimento 2, argumento 2, por isso que eu te falei que você precisa já ter organizado a sua cabeça e o seu texto organizado ali já no papel. Agora você vai fazer esse rascunho aqui. Então você tem que pensar,
que você vai usar como argumento 1? Ah, eu vou usar que estratégia de convencimento, que tipo de argumento? Ah, eu resolvi que no argumento 1 eu vou usar uma exemplificação. Já anota isso e já escreve. Eu resolvi que no argumento 2 eu vou fazer uma citação. Perfeito, fica ótimo. Já anota isso, já faz. Percebeu? Professora, então tem que ser diferente? Sim. Existe uma regra que diz assim: argumento novo, perdão, parágrafo novo, argumento novo, ideia nova. Vou repetir. Parágrafo novo, argumento novo, ideia nova. Que isso significa, tia Lelê? Você está aqui, não está? Você mudou de parágrafo? É outro argumento. Professora, eu não posso continuar explicando o argumento que estava aqui em cima, aqui embaixo? Não. Mudou de parágrafo, é argumento novo. Por isso que eu te falei que é mais difícil você ter, de repente, um D3. Porque você tem que ter um terceiro argumento, tá? E com uma terceira estratégia. Professora, eu me organizei, eu tenho bastante conhecimento temático sobre isso. Maravilha! Ótimo! Mas você tem que ter pensado. Então, argumento 3, vamos supor que você tenha resolvido fazê-lo por dados estatísticos. Dados. Tá? Ok? Feito isso, está no momento de eu fazer a minha conclusão. Eu fiz meus desenvolvimentos, eu fiz 2. Então, um parágrafo, 2, 3. Então, vamos supor que aqui seja o 4º parágrafo. Muitas vezes ele pode ser o 5º, porque se você fez 3 aqui, 3 e 1, 4, ele aqui o 5º. Então, vai depender. Por isso que eu estou colocando assim. O que a banca corretora espera, perdão, o que a banca corretora espera de você? Atenção no que eu vou falar. De uma forma em geral, ela espera a retomada da tese e tema. Retomada da tese ou tema. Ela espera que você tenha usado um elemento coesivo conclusivo aqui no início. Ela espera que você coloque um portanto, ela espera que você coloque desta forma, ela espera que você coloque um assim sendo, um concluímos que. Espera-se, professora? Sim, sim, sim. Faz parte da estrutura dissertativa. Elementos conclusivos ali. Aí, se for o Enem, você tem que apresentar proposta de intervenção, tá? Então, aqui, retomada do tema, mais proposta de intervenção. Se houve um problema, você precisa retomar e solucionar. Não se esqueça do respeito aos direitos humanos. Não se esqueça de retomada do repertório. Repertório. Tá bom? Quero você bastante atento a tudo isso. Bom, deixa eu pegar, eu não usei amarelo aqui, né? Então, vou pegar o amarelo para destacar. Estrutura dissertativa argumentativa de tantos vestibulares do nosso país e inclusive do Enem. A banca corretora espera encontrar introdução, desenvolvimentos e conclusão, porque estamos tratando de um texto de 18, 20 linhas a 28, 30 linhas. Muito bem. Existem partes que precisam ser vencidas. Na introdução temos que ter tema e temos que ter tese. Ah, é que na hora eu resolvi e deixei a tese para o desenvolvimento. Meu amor, você acabou com o seu texto. Isso aqui é estrutura fixa. Isso aqui não sou eu, não é você. Não somos nós que podemos mudar. É fixo. Na introdução, tema e tese. Desenvolvimentos. O que eles querem da gente? Querem que a gente convença a banca. É o momento de eu demonstrar conhecimento temático. Para isso eu faço 2 ou 3 argumentos. Vai depender
da quantidade de linhas que eu tenho, opa, vai depender do conhecimento temático que eu tenho, opa. Não posso me esquecer, parágrafo novo, argumento novo, ideia nova. Se eu me propuser a fazer 3 desenvolvimentos, eu tenho que ter 3 argumentos, eu tenho que ter 3 estratégias argumentativas, tipos de parágrafos. A conclusão. Último parágrafo do texto. Último parágrafo. O que a banca espera de mim? Ela espera que eu retome a minha tese e o meu tema. Tem que acontecer isso. Ela espera que, se eu trabalhei com um problema, que esse problema tenha apontamentos de solução, proposta de intervenção, e ela espera uma retomada de repertório. Não nos esqueçamos do respeito aos direitos humanos. Feito isso, você tem a sua estrutura dissertativa fechadinha. Combinado? Beleza? Muito bem. Um grande abraço. Fique bem.